Olá, tudo em paz? Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade à nossa lição de EBD dessa manhã. E o nosso tópico, ele tem como título a vida de santidade combate a amnésia espiritual. Que título! Muito bom! O título deste estudo é perfeito. Muito de nós sofremos desta amnésia, infelizmente. A amnésia, ela diz respeito à perda de memória. Essa perda de memória pode ser parcial ou total. Ela também pode ser temporária e também pode ser permanente. O contexto desse tópico está baseado em Salmo, no Salmo 78, do verso 12 a 37. Onde o levita Asaf, ele traz à memória os grandes feitos do Senhor pelo seu povo. E estes feitos foi com o intuito de livrá-los dos seus caminhos equivocados. E não é somente Asaf que tem este entendimento, de que o povo deve procurar santificação e estar na presença de Deus. Lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 12, verso 14, ele diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém pode agradar a Deus. Sem santidade não há como agradar a Deus, porque Deus é santo. A santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma, não tem mácula e não tem pecado. Significa também a dedicação a Deus. A santidade é uma dedicação a Deus. Se afastando da impureza, do pecado, todo crente é chamado a ser santo. Por isso é que Paulo nos adverte lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, né? Quando ele nos chama a atenção para não nos amoldarmos, não nos conformarmos com a coisa desse mundo, mas procurar aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, queridos, a Bíblia, ela está repleta de passagens que nos levam a essa santidade. A Bíblia diz que Deus é santo. Esse é o seu caráter. Deus é perfeito. Ele não tem falha, nenhuma falha, nenhum erro. E o pecado, ele sequer pode entrar na presença do Senhor, porque ele é santo. É o que nos é revelado no texto que lemos agora em Hebreus. Essa santidade é muito importante. Quando lá no tempo de Asaf, em Israel, no tempo antigo, havia os tabernáculos, o tabernáculo, não é? E no tabernáculo tinha o local santo dos santos, o sumo sacerdote, que só podia entrar uma vez por ano naquele lugar. Ele passava por um longo tempo de santificação para não correr o risco de morrer ao entrar naquele local onde estava a presença de Deus. Voltando ao nosso contexto, né, ao nosso texto, que é o Salmo 78, Asaf, ele revela 5 frutos do Espírito. Desculpa, são fruto do Espírito, também é fruto do Espírito, mas o fruto da santificação. E nós vamos ver esses frutos agora. A santificação, ela produz gratidão. Nós vemos no verso de 11 a 21 do Salmo 78, que Asaf lembra a história de libertação do cativeiro egípcio e da peregrinação no deserto. E o povo, ainda vendo com os seus próprios olhos os grandes feitos do Senhor, ainda murmuravam, duvidavam e até mesmo eles desdenhavam do pão que caía do céu. Ora, o Senhor abriu as portas dos céus e mandava pão diariamente para aquele povo. E lá, em Números 11,
eles chegam para Moisés desejando carne e desdenham daquele pão, dizendo para Moisés: nós só temos este maná. Já pensou? Só tem este maná. Nós devemos sempre ser gratos, porque o Senhor nos resgatou, Ele nos guia, alimenta, conforta. O coração grato, ele reconhece tudo que ele tem feito e bendiz o nome dele, louvando, agradecendo e não murmurando. E aí nós vamos para o segundo fruto produzido pela santificação, que é a fé. A fé também é a confiança em Deus. Quando nós temos fé, nós confiamos. Então, no verso 22, o salmista, ele lembra que a incredulidade tem consequências drásticas, que é a ausência da proteção de Deus. É claro, se nos afastamos de Deus, automaticamente nós perdemos a proteção de Deus. E aí depois vamos nos queixar a Ele, né? Quando nos voltamos para Ele novamente, aí nos lembramos de Deus, assim como o filho pródigo, né? Que lembra do pai, mas Deus é bondoso, é amoroso, é santo. E por isso, como ele não tem mágoa no coração, ele faz como aquele pai, está sempre de braço aberto esperando o retorno do filho. Então, queridos, sem essa proteção, os israelitas, eles não tinham como sobreviver no deserto. E também nós não temos como sobreviver, nós não temos como passar por tantas provas diariamente sem essa proteção divina. Nós estaremos no mundo, convivendo como todo mundo e passando por tudo. Só que quando temos Deus, nós sabemos e confiamos nele, Ele estará sempre conosco e nós passaremos pelas provas. Afinal, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos diz isso, que nós devemos confiar, né? Porque Ele diz que lá em João capítulo 15, Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Então, por que nos afastarmos dele? Devemos procurar estar sempre junto e buscando a santificação junto a ele. E aí nós vamos para um outro fruto, o fruto da santificação, que é a esperança. A fé faz brotar em nós o fruto da esperança. O salmista Asaf, no caso, mais uma vez, ele lembra que aquele povo ele duvidava, mesmo vendo as maravilhas de Deus a olhos vistos. E assim mesmo eles duvidavam que o Senhor estava fazendo. No verso 23 a 30, ele usa a palavra contudo. Contudo, o Senhor. E mostra que a misericórdia e graça de Deus salvam Israel. Então, com tudo que aquele povo fazia, mas quando ele se voltava para Deus, ele estava lá para salvar o povo. Porque Deus abriu a porta dos céus e fez chover abundância de comida, fez cair carne. Ele não reclamou, não desdenhou do pão que caía do céu, pois Deus fez cair carne, mandou um vento que levou aves, e caía naquele acampamento tantas aves, tanta carne, e por muitos dias, só faltou cair dentro das tendas, mas caía na porta, ao lado da tenda. E eles comeram abundantemente até sentir-se mal. Esta memória inspira o povo a confiar em Deus. E é isso que Asaf está fazendo. Trazendo a memória do povo que está com amnésia espiritual. Olhe no passado, como é que acontecia, como aconteciam as coisas. O pessoal murmurava, mas Deus provia. O pessoal fazia, que se queixava da água. Deus fez tanta coisa, aquele povo continuava com o coração duro, duvidando. Então, a graça e misericórdia do Senhor alimenta a esperança.
É por isso que nós temos esperança, porque a misericórdia do Senhor faz parte da nossa vida. Nós acreditamos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Roma, também, no capítulo 8, verso 24, ele nos ensina que a esperança vem do crer naquilo que está longe, daquilo que não está à vista. Porque ninguém pode esperar naquilo que está vendo. Olha, aquele povo via, sabia do poder de Deus e duvidava. Pois bem-aventurados somos nós, porque não vimos essas coisas acontecerem, mas acreditamos e confiamos em Deus. O que é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 24? Ele vai falar, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem é que fica esperando por aquilo que está vendo? Não é verdade? Então, graças a Deus que muitos ainda confiam no Senhor e devemos buscar confiar cada vez mais no Senhor, esperar no Senhor, pedir a Ele que aumente a nossa fé, para que a nossa confiança também seja aumentada. E temos o fruto da restauração. Nos versos 31 a 35, nós estamos falando do Salmo 78. O salmista, ele nos ensina que nossos caminhos nos levam a muitas aflições e que o arrependimento não é uma mera opção, é uma questão de sobrevivência. A desobediência nos leva ao afastamento a Deus e, consequentemente, ficamos longe da sua proteção. Falamos agora há pouco, não é? E longe da proteção de Deus, estamos à mercê de tudo. Para os israelitas daquele tempo, isso levava a conflitos, a muitos conflitos com a vizinhança e resultava em muitas mortes. Então o povo se afastava de Deus, perdia a proteção de Deus e aí quando eles iam a combate, padeciam, morriam e se perdia muita gente por conta desse afastamento. Aí tinha que fazer a restauração, tinha que ir lá e se reconciliar com Deus para que pudesse ser vitorioso mais uma vez. Só há uma maneira de frear a destruição total. É voltar para Deus e permanecer com Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o método da restauração em João 3, verso 3, quando diz a Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. A restauração é isso, gente. Nós nascemos, nosso pastor costuma falar, e eu gosto quando ouço o meu pastor falar, que nós nascemos uma vez, quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma. Pois é o nascimento da carne, todos nós nascemos carnalmente. E um dia vamos morrer. Ninguém vai ficar para a semente. Todo mundo vai um dia. Somos do pó e ao pó retornaremos. Então, quem nasce uma vez, não nasce espiritualmente, só nasce naturalmente. Quando morrer, o seu espírito também morre junto. Mas quem nasce duas vezes, que é a lição que Cristo está falando para Nicodemo, que quem nasce do espírito é espírito, quem nasce da carne é carnal. Então, quem nasce do espírito morre apenas uma vez, porque a carne vai morrer, mas o espírito ficará com Deus, irá para a glória eterna de Deus. Então, queridos, sejamos sábios. E este é o fruto, este é o próximo fruto, o quinto fruto da santificação, gerado pela santificação. Quando nós somos santificados, quando nos reservamos, quando nos atemos a nos aproximar de Deus para ser santos de Deus, como Ele nos ensina, seja santos porque eu sou santo, nós ficamos mais sábios. Neste estudo, o autor ele cita um texto que é creditado a Augusto Cury.
embora ele tenha colocado que não tenha, mas eu pesquisei e vi que está acreditado Augusto Cury, que diz que uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Isso quer dizer, queridos, que eu não preciso errar. Se eu já vi alguém errando, eu não preciso cometer aquele erro que aquele cidadão está cometendo também para aprender. Eu posso aprender com o erro dele e não fazer aquilo que ele está fazendo, fazer diferente. É duro alguém olhar para o passado e não conseguir aprender nada do que viveu. Nós costumamos recitar um salmo nos aniversários. É o Salmo 90, 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É isso. É olhar para o passado e aprender para não praticar mais, para não errar mais. O salmista Asaf chama a atenção ao povo de Israel aos erros cometidos: ingratidão, idolatria, petulância, apostasia. E é isso, meus queridos. Nosso tempo está no final. Pois bem, meus irmãos, ninguém tem a santidade de Deus, mas existe outro tipo de santidade que é dedicação total a Ele. Essa é a santidade que todo crente deve buscar, deve procurar e deve conquistar. Como nos orienta Pedro em sua carta, 1 Pedro 15,16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja abundante na vida do irmão e da irmã. Que Deus nos abençoe. Amém.